Oi, gente! Olá, querida comunidade Viveração! Sejam todos bem-vindos de volta ao Viveração Podcast, o lugar onde nossas conversas são a voz da diversidade, da saúde, da sexualidade e dos direitos humanos. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada de reflexão profunda e transformadora. Neste episódio especial, que lembra o dia 1º de dezembro, o Dia Mundial de Conscientização sobre o HIV e a epidemia de HIV, e mergulhamos nas reflexões do pesquisador Alexandre Grangeiro. Ele compartilha conosco insights cruciais, destacando caminhos mais efetivos para a resposta ao HIV no Brasil. Em 2023, ano emblemático, que marca 4 décadas desde as primeiras ações contra o HIV e o início do Grupo Somos em 1983. Grangeiro nos chama à ação, incitando uma discussão necessária com a sociedade brasileira. Ele propõe uma reformulação urgente da política de HIV, alinhada com a nova realidade socioepidemiológica. No centro desse debate está o desafio intrigante. Embora a variedade de métodos de prevenção nos permita almejar a eliminação do HIV, barreiras persistentes de acesso e mudanças geracionais intensas tornaram os determinantes da epidemia mais complexos e entrelaçados. Grangeiro destaca a importância de debater e construir a política de HIV como bem comum, subsidiada por evidências científicas e orientada por um exame ético-político. A urgência, segundo ele, demanda um salto programático e um olhar crítico sobre as políticas de prevenção. Quais ações precisam ser intensificadas? Quais precisam ser criadas? E, crucialmente, quais precisam ser abandonadas? Grangeiro nos convida a questionar a eficácia da oferta uniforme de métodos preventivos, propondo uma hierarquização baseada na compreensão das dimensões psicossociais, econômicas e culturais que influenciam a prevenção. Ele destaca a importância da PrEP, não apenas como profilaxia, mas como instrumento de fortalecimento do complexo industrial da saúde e da capacidade regulatória do Brasil e do Sul global. Refletimos sobre as mudanças nas práticas sociais, influenciadas pela PrEP, e a necessidade de aprender com as comunidades mais afetadas, incorporando inovações em políticas públicas para beneficiar os mais vulneráveis, como adolescentes gays e trans. Ao abordar a desinstitucionalização da prevenção, Grangeiro ressalta a importância da ampliação da institucionalização, reconhecendo que ações comunitárias sustentáveis dependem de políticas que promovam financiamento, apoio técnico e articulação com o sistema de saúde. Além disso, ele destaca a crucial sinergia entre educação e prevenção, especialmente no programa Saúde nas Escolas, como um ambiente propício para construir projetos de vida e repertórios críticos sobre saúde, métodos preventivos e direitos humanos. Tudo isso é muito importante e deve nos fazer pensar para que exijamos mudanças nas políticas de saúde para o HIV e a AIDS. Todos nós podemos ajudar pressionando nossos representantes, levando o assunto para as organizações LGBTQIA+, conversando com os amigos e falando a respeito. E olhe, esse assunto não é apenas de quem vive com HIV, e nem apenas de quem é LGBTQIA+. Ele é de todos nós. Então, vamos nos mobilizar. Antes de mergulharmos nesses debates, queremos lembrar alguns dados preocupantes de uma pesquisa recente publicada pelo UNAIDS Brasil sobre a situação do HIV e da AIDS no Brasil. Mais de uma morte por AIDS por hora no Brasil, totalizando 13 mil mortes em 2022.
Metas da ONU para 2030 ainda são desafiadoras para nosso país, com 50 mil novas infecções por HIV no Brasil em 2022. No Brasil, estima-se que 990 mil pessoas vivam com HIV, com 723 mil em tratamento antirretroviral. Existem aqui importantes ações comunitárias vitais, mas que enfrentam redução de financiamento desde os anos 2000. O Brasil atingiu 95% na terceira meta da ONU, carga viral suprimida, mas desafios persistem nas outras metas. É hora de nos aprofundarmos nessas questões cruciais. E para nos guiar, temos o incrível Alexandre Grangeiro. Fiquem conosco para uma conversa rica em insights e perspectivas. Antes de mergulharmos nesse diálogo transformador com o Alexandre, queremos compartilhar uma notícia incrível com todos vocês, nossa querida comunidade Viveração. Estamos lançando uma campanha de arrecadação para a formalização da ONG associada ao projeto Viveração. Esta é uma oportunidade única de fazer parte dessa jornada extraordinária, contribuindo para a promoção da saúde integral com foco nas diversidades por meios de ações de educação, comunicação e informação. Cada contribuição, por menor que seja, desempenha um papel crucial na realização de nossos objetivos e no impacto positivo que buscamos criar em nossa comunidade. É uma chance de unirmos forças para fazer a diferença. Agradecemos imensamente a todos que já fazem parte dessa jornada e damos as boas-vindas àqueles que estão se juntando agora. Juntos, podemos construir um futuro mais saudável e inclusivo. Se você deseja contribuir para a formalização do coletivo Viveração, a chave Pix para suas generosas doações é o e-mail viveraçãopodcast@gmail.com. Lembrando que Viveração é sem cedilha e sem tio. Cada centavo conta e fazemos um agradecimento especial a todos que estão se juntando a nós nessa causa vital. Obrigado, pessoal! Agora, vamos para o nosso papo. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guto, de novo, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante. A gente vai marcar hoje, com esse episódio especial, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de conscientização com relação ao HIV. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Alexandre Grangeiro, que veio falar um pouco com a gente e falar um pouco sobre o trabalho dele, né, nessa área. Oi, Alexandre, tudo bem com você? Tudo bem, eu quero agradecer muito ao convite. Eu tenho acompanhado e admiro muito o trabalho de vocês. Acho que ele tem, de fato, contribuído bastante para essa difusão, né, e a discussão em relação ao HIV. Então, é um prazer estar aqui, e especialmente é um prazer estar aqui nesse dia muito especial, né, de luta contra a AIDS. Alexandre, conta para o pessoal que talvez tenha pessoas aqui no podcast que não te conhecem ainda. Quem é você? O que você faz? Qual é o seu trabalho? Bom, eu na realidade trabalho com HIV há muito tempo. Eu comecei a trabalhar em São Paulo, ainda em meados da década de 1980, quando surgiu o primeiro programa de AIDS, que era lá na cidade de São Paulo, quando ainda surgiam poucos casos. Fui, na realidade, passando ali por várias áreas, né? Prevenção, epidemiologia, e depois acabei fazendo, na realidade,
uma trajetória que sempre mesclou um pouco a experiência na gestão em serviços de saúde, né, com o próprio Centro de Referência de DST-AIDS em São Paulo, no programa também em São Paulo e no Ministério da Saúde, né? No Ministério da Saúde eu fiquei lá por volta de 6 anos, 2 deles como diretor do programa nacional, na época, Departamento Nacional de DST e AIDS, né? Depois eu saí do Ministério por algumas consultorias internacionais e retornei para São Paulo, aí um pouco mais focado na pesquisa, né? Hoje eu sou da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mais especificamente no Departamento de Medicina Preventiva. E tenho trabalhado bastante, né, com pesquisas, tanto para estudar um pouco as tendências da epidemia no Brasil, como para avaliar serviços e as tecnologias, né? Atualmente tenho, inclusive, me dedicado bastante na avaliação do uso da PrEP, tanto na implementação do serviço como no efeito dela em relação às pessoas que estão em uso. Tá? Então, é um pouco essa minha trajetória. Nossa, que legal. E, Alexandre, eu queria te dizer, agradecer você, tá, pela tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Para a gente é uma honra. Eu assisti 2 palestras com você, uma lá no Fundo Positivo, ano passado, não sei se você lembra, eu falei com você até no final, e assisti uma também no Enong, também no começo do ano passado. Assim, gostei bastante dos toques que você dá, assim, quando fala sobre essas suas pesquisas e sobre o seu trabalho, pensando, sobretudo, nas gerações mais novas, né, que é uma preocupação aqui do trabalho da gente, como falar sobre esses assuntos, né, não só sobre HIV, mas também falar sobre saúde sexual, sobre direitos humanos, com o pessoal mais novo. Então, eu queria começar perguntando para você, assim, o que você acha com relação às mudanças, né, de comportamento, principalmente das pessoas mais jovens, dos jovens, com relação à sexualidade, né, a tecnologia de informação entrando nessa sexualidade aí, com esses aplicativos de encontro, é um dos assuntos que a gente sempre fala nesse podcast. E você acha que as políticas de HIV assim, no Brasil estão atualizadas, estão em consonância com essas novas formas de comportamento? Assim? O que você acha? Então, acho que essa questão que você traz é fundamental, né? Tem uma questão que eu fui aprendendo ao longo do tempo, de que doenças se alongam no tempo, como é o caso do HIV, né? São 40 anos, e doenças que envolvem muito a questão de comportamento, a gente só pode entendê-las e compreendê-las efetivamente se a gente compreende os comportamentos, as visões, as formas de ser de cada geração, né? Então, é muito diferente a gente ver as gerações que nasceram e começaram a ter suas relações sexuais antes do surgimento do HIV, com as gerações que tiveram o início da relação sexual já quando os antirretrovirais eram disponíveis e, de certa forma, isso foi diminuindo, né, o impacto que a doença tinha na sociedade, com questão de mortalidade, demanda por hospitais e etc. e tal. E agora as novas gerações que já iniciaram as suas relações sexuais exatamente nesse contexto, né? Eu acho que essa é uma questão importante, porque nós estamos hoje num ponto de inflexão, que eu diria, né? O que seria esse ponto de inflexão para mim? Ou as respostas da epidemia de HIV no Brasil caminham no sentido
de eliminar o HIV como um problema de saúde pública, ou nós caminhamos para uma tendência, que eu diria, de banalização, ou mesmo de tornar o HIV uma das doenças negligenciáveis, vai perdurar por mais outras, não sei quantas décadas, a gente vai ser obrigado a conviver com muitos casos e com muitos e ainda com muitas mortes decorrentes do HIV, né? E eu digo isso pelo seguinte, porque exatamente se a gente compara as gerações atuais, né, especialmente então aquelas nascidas a partir de meados de 95, então que foram começar a ter suas primeiras relações sexuais ali por volta de 2010, meados de 2005, até para ir para frente, né? Com as gerações que nasceram antes da epidemia de HIV, o que a gente observa é que essas novas gerações estão apresentando uma tendência de crescimento muito mais acelerada do que qualquer outra geração que as antecederam, né? Então, com isso, a gente tem a gente pode, de fato, estar eliminando todos os ganhos do ponto de vista da incidência que a gente teve até agora, né? Ou seja, a gente vinha numa tendência de um pouquinho de maior controle da epidemia, em alguns lugares com uma tendência de decréscimo, mas isso se deve muito mais às, como eu estava dizendo, às gerações que antecederam essas novas gerações, tá? Então, aí é um sinal de alerta. E acho que é um sinal de alerta muito forte, porque se essa é uma mudança geracional, e se a gente não dá respostas muito efetivas, a gente vai levar, quer dizer, isso ao longo do tempo, né? Elas vão envelhecendo e com elas vão envelhecendo também, ou vão acompanhando o surgimento de novos casos, tá? Então, para mim, essa é uma situação muito preocupante. Agora, nós precisamos entender, de fato, que acho que a pergunta que você estava fazendo, por que que essas gerações têm apresentado essa mudança de comportamento da epidemia e mostrado esse crescimento tão acelerado, né? Eu acho que a primeira questão, né, é de que, fato, há uma compreensão dessas gerações de que o HIV causa menor impacto na sociedade. Eles, de fato, têm uma percepção de uma doença mais branda, né? Uma doença, de fato, que não é tão grave como ela era há 40 anos. E isso não deixa de ser verdade, não deixa de ser mentira, né? Porque, de fato, há 40 anos era uma doença que tinha um forte, né, um crescimento muito acelerado e muita mortalidade, né? Então, acho que isso, de fato, é uma questão que hoje em dia é mais presente e se deve até ao próprio sucesso da resposta à AIDS globalmente e no Brasil. Então, a primeira questão que eu sempre tenho discutido é que eu acho que a gente tem que se acostumar efetivamente e começar a pensar as políticas de prevenção, as políticas de assistência, de testagem, etc., neste contexto em que a sociedade entende o HIV como uma doença de menor impacto. Isso não está nem um pouco relacionado no que significa viver com HIV, né? E nem está relacionado de um processo de banalização do HIV. É simplesmente uma compreensão de que ele é um problema de saúde que é mais manejável, né? Que é um problema de saúde onde se tem vários instrumentos e ferramentas para lidar com eles, tá? Então, essa acho que é a primeira coisa que a gente precisa incorporar. A segunda questão que a gente precisa incorporar é que essas gerações, atualmente, elas estão promovendo uma grande revolução do ponto de vista da sexualidade, né? Então, aquelas noções que nós tínhamos, por exemplo, de identidade de gênero, baseado numa binaridade masculino e feminino, estão absolutamente explodidos, né? Hoje, de fato, as pessoas têm uma compreensão, e cada vez cresce essa compreensão, de que há uma diversidade das identidades de gênero, isso vem acompanhado de uma necessidade de um maior protagonismo dessas novas gerações em experimentar novas experiências sexuais e novos arranjos afetivos, né? Isso
efetivamente dar uma multiplicidade maior a essas experiências e também significa, do ponto de vista das novas gerações, né, e aí eu acho que tem uma questão mais complicada, é de que elas estão menos expostas, né, ou elas têm menos as informações que poderiam orientá-las numa prática preventiva, né? Então, é como se fosse o que eu chamo sempre de um cenário explosivo, né? Então, ao mesmo tempo em que essas gerações elas estão experimentando e elas estão mais dispostas a correrem o risco em relação ao HIV, elas também têm menos acesso à informação e elas sabem lidar menos com os métodos preventivos. Isso as pesquisas mostram claramente, né? Então, dessa forma, a gente vai levando a uma possibilidade de explosão do HIV. Você fez uma pergunta que é bastante pertinente, né? As respostas preventivas, as respostas de controle do HIV conseguem acompanhar esse novo cenário? Eu diria para você que não, né? Por alguns motivos, né? Acho que as nossas respostas elas ainda estão baseadas nos parâmetros, nas diretrizes que nós desenvolvemos há 40 anos, há 20, 30 anos. Então, portanto, elas estão muito distantes dessa nova geração, né? E a gente pode buscar diferentes elementos para essa discussão. Um deles, efetivamente, é que eu tenderia a dizer, por exemplo, de que a ideia da prevenção combinada que nós temos hoje, que a gente traz como eixo, né, para as intervenções públicas e as intervenções de prevenção em relação ao HIV, tem pressuposto oferecer todos os métodos de forma igual, de uma forma similar, como se cada indivíduo pudesse efetivamente ter acesso, refletir sobre o melhor e usar aquilo que mais se adequasse. Nós temos dois erros principais nessa questão. Primeiro, as pessoas não têm acesso de forma igual e não têm poder de decisão de forma igualitária. Então, portanto, a gente acaba criando desigualdades muito grandes do ponto de vista do acesso. E a segunda questão, que é a mais importante, é que, do ponto de vista prático, cada método tem possibilitado um impacto maior ou menor no controle dos novos casos, né? Então, a gente acaba oferecendo métodos de uma forma igual, mas que tem impacto diferente na sociedade. Eu vou dar dois exemplos, né? Uhum. Então, nós hoje oferecemos, na mesma linha de prioridade, PEP e PrEP. Sim. A possibilidade de PEP hoje, por exemplo, evitar casos de AIDS é muito baixo. Todos os estudos têm mostrado que é difícil, ou que é muito reduzido o impacto de PEP nas taxas de incidência. Por quê? Porque é muito difícil que as pessoas consigam usar PEP em todas as relações desprotegidas. Também as pessoas tendem a selecionar quais são as relações que ela acha que deve usar PEP daquelas relações que ela acha que não deve usar PEP. De tal forma que muitas relações que, de fato, têm risco, acabam não procurando o serviço e é aí que acaba se infectando. Então, PEP, ao longo do tempo, ela tem muito pouco efeito. Já a PrEP, ela é o melhor método do ponto de vista da prevenção. Tá super, hoje, os estudos mostram que quanto mais você aumenta a cobertura de PrEP, né, se a gente chegar aí aos índices, né, de 6 pessoas usando PrEP para cada pessoa que está se infectando, a incidências reduz drasticamente, né? Uhum. Então, portanto, isso poderia ser
a gente teria que repensar o que nós estamos chamando de prevenção combinada, não do ponto de vista de oferecer todos os métodos de forma igual, mas a gente deveria oferecer aqueles que têm mais impacto como prioridade, e organizar a resposta em cima disso, né? Entendi. Até porque, Alexandre, enquanto você falava, eu estava pensando aqui uma coisa que pensando na minha experiência pessoal, que eu acompanhei ainda o começo dos anos 2000, quando eu era adolescente, a política de prevenção ao HIV tinha uma conotação muito assim calcada na culpa e no medo, né? E hoje, pelo menos em teoria, a prevenção combinada aposta numa autonomia, né, do indivíduo. Só que é uma coisa que eu já me perguntei várias vezes, como que a gente vai falar de autonomia se os indivíduos, né, na sociedade brasileira não têm acesso às informações de uma forma adequada, né? A desigualdade é tão grande que a gente acaba esbarrando aí nessa questão da falta de informação, né? E na falta até de locais onde se fala de prevenção, né? Porque quando eu era criança, pelo menos, a gente ouvia muito na escola, se falava de prevenção, não, talvez não da forma ideal, mas se falava. Hoje em dia, com o conservadorismo, né, o espaço da escola tá muito complicado. Então, aí eu acho que é interessante essa perspectiva que você traz para a gente, quando a gente está trabalhando, os ativistas, por exemplo, com todas as políticas ali da mandala da prevenção, né, a camisinha, a PEP, a PrEP, sendo que o impacto social dessas políticas varia, né? É isso que você disse, né? Não sei se eu estou correto. Acho que é exatamente isso. Acho que você pegou no ponto central, né? E acho que isso tem muito a ver com o momento e com essa geração, né? Deixa um pouco. Veja, se é uma geração que está disposta a experimentar e está disposta a conhecer, né, novos arranjos sexuais, novos arranjos afetivos, etc. e tal, ela, claro, ela vai precisar de um método preventivo que seja mais condizente com essa realidade dela. O que significa ser mais condizente, né? Significa que se ela quer experimentar, é possível que o preservativo seja uma barreira, então que ela esteja menos exposta ao uso desse método preventivo. É muito possível que ela também esteja associando esses novos experimentos com mais uso de substâncias psicoativas durante a cena do sexo, e é mais possível que ela, então, tenha dificuldade de negociar o uso de preservativo durante a cena do sexo. A PrEP vai exatamente nesse momento, né? Quer dizer, ela separa, né, o momento da decisão pelo uso e o uso do método da cena sexual. Ela tira essa barreira do preservativo, que nunca foi muito presente na cultura brasileira, né? Então, a PrEP vai ter vários benefícios quando a gente compara com esses outros métodos preventivos, né? Então, ela pode dialogar melhor com essa geração se a gente começar a dizer claramente para ela, né? Você pode experimentar, você pode ter práticas sexuais que você quer, sem que isso signifique você ter uma IST, sem que isso signifique você ter um HIV. Eu incluo aqui o IST, não é porque a PrEP previne a IST, né? É porque, como ele tem que ir ao serviço com o diagnóstico, a gente melhora os indicadores também das ISTs, né? Ou seja, o diagnóstico oportuno, com tratamento adequado, né? A extensão desse tratamento para os parceiros tem um impacto importante. Então, essa ideia de que a PrEP
de fato, ela não protege as STs, é verdadeiro, mas a PrEP tem um impacto na ST quando ela faz o tratamento, o diagnóstico de uma forma oportuna. Eu acho que é essa questão que a gente precisaria compreender melhor hoje. E isso tem um significado, para uma questão que você traz muito claramente, de que essa informação precisa estar disponível para as novas gerações. Ou seja, nós precisamos ser mais claros ao dizer para as novas gerações que se você não gosta ou se você falhou no uso do preservativo, ele não é bom para você. Esse não é um método adequado para você se prevenir e você deveria pensar claramente em PrEP. Então, a gente não deveria ficar hoje dizendo para essa geração de que esses métodos poderiam ser eficientes para elas, né? E aí tem uma questão que é fundamental também que você traz, que veja, o pai, os avós, as pessoas, as referências de pessoas adultas que essa nova geração tem, também não conhece a PrEP e não conhece a PEP, porque elas são novas. Então, é muito provável que essas gerações não tiveram essa experiência. Então, diferentemente da camisinha, diferentemente de outros momentos que nós vivimos da epidemia do HIV, a família ou esses rede de apoio de adultos vão ser muito pouco efetivos para formar e orientar as novas gerações. Aonde que tem que ser isso? Ou na escola ou no serviço de saúde, tá? Então, hoje, para dar uma resposta importante, ou a gente retoma os programas de prevenção nas escolas, para não tornar essa nova população, analfabeta para lidar com HIV, ou nós tendemos, de fato, ter esses métodos preventivos na prateleira e não usarmos. Isso significa aumentar as desigualdades, né? Que são as iniquidades, que é outra questão que você chamou, porque só vai conseguir tirar da prateleira esses métodos aquelas pessoas que têm um maior nível de informação e têm um acesso facilitado, enquanto que as populações, né, que têm vários desfavorecimentos do ponto de vista social vão continuar se infectando ou mesmo aumentando o seu risco. Então, veja, é uma teia, né, de questões que a gente precisava repensar a política, no sentido de hierarquizar a oferta dos métodos, ser mais claro na oferta deles, dialogar cada método com a necessidade das novas gerações, das novas populações, e de fato, concentrar as ações, o letramento em relação à prevenção nas escolas e nos serviços de saúde, né? Então, essa é uma reformulação que a gente precisa colocar na agenda o mais rapidamente possível. Outra questão que a gente precisaria pensar um pouco nessa linha é que nenhum método preventivo de doenças se universalizou se o acesso for exclusivo em serviços de saúde, né? Porque, especialmente para adolescente, né? Os serviços de saúde, eles acabam, de certa forma, sendo menos amigáveis para a população de uma forma em geral. Eles funcionam junto do horário da escola e do trabalho, né? Eles tendem a ter barreiras, tendem a ser mais homofóbicos, por exemplo, né? Eles tendem a ter uma abordagem mais heteronormativa, que afasta a população, porque, sei lá, chega alguém lá que tem um número de parceiros maior do que um, já parece que é uma pessoa que não é saudável sexualmente, né? Quer dizer, isso é uma norma heterossexual, não é uma norma, né, identidades ou outras formas de orientação sexual. Então, os serviços de saúde, eles não são... eles são importantes, claro, eles são vitais, mas eles não vão ser suficientes para universalizar e dar acesso à PrEP. A gente tem que tirar a PrEP dos serviços de saúde. Elas têm que estar sendo prescritas na rua, por pares, por outros estabelecimentos. Tem que estar disponível em NG, ou seja, nós temos que diversificar esse contexto. Tem muitas experiências no mundo que mostram que essas formas
pode ter sucesso, né? Então, basta nós aprendermos com essas experiências, adaptá-las no contexto brasileiro e, de fato, começar a universalizar. Então, acho que a gente tem um desafio grande aí se a gente pensa nessas novas gerações. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu só queria recuperar uma questão que você falou no início da nossa conversa, que eu acabei esquecendo de tocar, que é em relação aos aplicativos, né? Você falou que já é um tema muito recorrente, né? Que vocês tocam. Veja, para a população do HIV, de adolescentes e de jovens, especialmente os jovens gays, nós temos aí 60%, 70% das parcerias, ou até mais das parcerias, hoje localizadas dentro dos aplicativos, né? Então, aplicativos é a nossa nova prática, né? Para os encontros sexuais. Isso mudou completamente a lógica existente. E muito frequentemente se entra no aplicativo não só para encontrar uma parceria, né? Mas se entra no aplicativo para ver como as coisas estão, para ter algum tipo de troca, obter serviço. Esses aplicativos eles têm se tornado ambientes também de socialização, né? Por que eu estou dizendo isso? Ou nós levamos a prevenção para esses ambientes, vamos ficar falando sozinho na rua, né? Ou seja, onde as pessoas não estão. E eu tenho dito... Desculpa, você... Não, eu ia te perguntar justamente isso. A minha próxima pergunta era sobre isso. Se você acha que a gente está ocupando esse espaço, né, na internet, porque eu vejo assim muito incipiente ainda, tanto entre ativistas, quanto mesmo programas do governo, dos governos, né, nas várias esferas, aproveitando o espaço da internet, né, para falar de prevenção, sendo que esse espaço, por exemplo, é um espaço que a gente hoje, por exemplo, já tem provas, né, já tem pesquisas aí, estudos que comprovam que a grande parte da população brasileira tem acesso à internet, né, e ainda existe uma resistência. Não sei se você vê isso também. Eu vejo como ativista, eu vejo uma resistência até quando eu proponho projetos para trabalhar prevenção na internet. Assim, existe aquela coisa meio, não, vamos fazer na rua, vamos fazer uma roda de conversa presencial. Não que isso não seja importante, também, mas, né, me parece que a gente não ocupa esse espaço, e esse espaço está sendo ocupado por outras forças políticas aí, conservadoras, né, que tendem a dificultar o nosso trabalho. Não sei como que se você concorda com isso. Eu concordo plenamente com o que você está trazendo. E não é só por uma questão de que as pessoas interagem e utilizam de diferentes formas esse ambiente virtual, né? Mas também porque nós acabamos de fazer uma pesquisa e isso foi muito evidente para nós, acabamos descobrindo isso muito facilmente, de que é muito mais barato e muito mais efetivo a intervenção por internet do que a intervenção presencial. Não que a intervenção presencial não tenha um papel, e isso é importante frisar. A intervenção presencial chega mais em populações muito vulneráveis, tá? Que, de fato, então, uma profissional do sexo ou as mulheres trans, muitos, né, meninos gays muito pobres. Então, a intervenção presencial ela tem esse benefício.
mas ela tem que ser muito específica e muito bem planejada para ela chegar aí. Em contrapartida, a intervenção nos aplicativos e nas redes sociais, você faz na hora que for possível, sempre vai ter gente interagindo, você de um único local atinge uma abrangência muito alta e as pessoas têm disponibilidades para conversa. Então, foi o meio mais efetivo que nós tivemos para a atuação de educador de par. Ou seja, educador de par, por meio desses ambientes, teve muito retorno. Mas o que mais também nós aprendemos, que eu acho que é importante a gente discutir, né? Especialmente os aplicativos, mais os aplicativos, eles dificultam a atuação preventiva que pode ser realizada. Por um motivo muito simples, a preocupação deles é com o lucro, né? Ou seja, tudo aquilo que atrapalha o negócio, para eles não é bom. Ou seja, tudo aquilo que alguém pode achar que seja uma interferência entre, né, a relação que está estabelecendo entre duas pessoas, aquilo que pode incomodar, etc., ou temas que eles acham que não são os melhores para serem tratados lá, eles dificultam e eles não permitem. Estou trazendo isso para uma questão bastante específica. Eu acho que nós precisamos muito rapidamente caminhar para uma regulação dos aplicativos do ponto de vista do cuidado com a saúde. E para algumas pessoas pode achar isso estranho. Vai lá o Estado meter a mão numa regulação. Não. Não achem estranho. Por exemplo, se a Taylor Swift, por exemplo, vem no Brasil e faz um show e leva 50, 60 mil pessoas, ela é responsável pela segurança dessas pessoas que estão indo lá, porque é simples, ela que levou as pessoas, então ela é responsável e ela está ganhando dinheiro com isso, então ela se torna mais responsável ainda. É a mesma coisa dos aplicativos, né? Ou seja, os aplicativos levam muitas pessoas e ganham dinheiro, eles têm que ser responsáveis pela saúde. E veja, estou até me alongando um pouco com isso, porque acho que isso é uma questão urgente. Pequenos algoritmos, né, ou chatbots dentro dos aplicativos permitiria que fosse oferecido o autoteste e que fosse encaminhado para as pessoas. Poderia ser permitido uma discussão rápida sobre PrEP e vincular essa discussão com um teleatendimento e já a primeira prescrição de PrEP. Ou seja, poderia usar a própria tecnologia desses ambientes para favorecer a prevenção, não aumentaria custos, poderia ser uma forma não invasiva, sem, de fato, comprometer os objetivos que as pessoas estão lá. E eu acho que isso é urgente, né? E aí, mais um exemplo, a ética talvez hoje não esteja conversando com a nova realidade, com as novas oportunidades, especialmente, que se tem, né? Então, eu até lembrei aqui, enquanto você falava, Alexandre, que eu coordeno uma roda de conversa, né, de pessoas vivendo com HIV, e eu tentei, algum tempo atrás, fazer um trabalho, antes da pandemia, isso, né, nos aplicativos, assim, com pessoas vivendo com HIV, para trabalhar adesão, né, autoestima e tal, e o aplicativo, algumas pessoas denunciavam, né, porque o assunto, às vezes, não é... Nem todo mundo gosta de falar sobre HIV, enfim. E aí o perfil caía. Então eu tentei várias vezes, até que eu acabei desistindo, porque eu não conseguia fazer esse trabalho lá nos aplicativos de encontro, né? Então eu acabei optando por redes sociais dessas, não de encontro, mas essas mais conhecidas, né? Instagram e tal, para fazer esse trabalho de educação entre pares pela internet, né? Que inclusive me surpreendeu você usar usar a educação entre pares na internet, porque eu uso e as pessoas acham estranho, né? O pessoal, assim, os ativistas e tal, quando eu falo dessa metodologia da gente aprender a fazer essa educação entre pares, de acolher as pessoas pela internet, no ambiente digital, algumas pessoas acham estranho, né? Então, enfim, achei bem legal a sua fala como um todo, assim, acho importantíssimo. E
Fico feliz que... Olha, e eu reforço isso que você está dizendo, porque nós tivemos experiência de atuação de profissionais de saúde e de educadores de par nesse ambiente, tanto nas redes sociais como nos aplicativos. O resultado positivo dos indicadores de paz comparado com profissionais de saúde é incomparável. Eles têm muito mais proximidade, legitimidade e eficiência do que os profissionais de saúde. Então, você tem toda a razão. Nós precisamos sair desse estranhamento para, de fato, incorporar essa possibilidade. Acho que essa é uma bandeira que tem que ser bem disseminada para que a gente tenha mais abrangência, né? Sim, concordo. E, Alexandre, só saindo um pouco das perguntas que eu tinha pensado aqui, não sei se você viu que saiu uns números sobre São Paulo, que os números de infecção caem. Isso eu não li ainda o boletim, mas eu vi nas redes sociais, na imprensa, afirmando que caiu, né, o número de novos pessoas com infecção de HIV em São Paulo. Você chegou a dar uma olhada nisso já, ou não deu tempo ainda? Como que... Eu tive acesso a algumas informações e para mim isso, assim, sinceramente, assim, me gerou muito otimismo, né? Uhum. Porque, veja, nós estamos hoje falando da possibilidade de eliminação do HIV como problema de saúde pública. Significa que as pessoas não precisariam se infectar e as pessoas infectadas não precisariam adoecer ou morrer em relação ao HIV. E os dados de São Paulo mostram que isso efetivamente é viável e que nós temos os instrumentos disponíveis se nós caminharmos no sentido correto, né? E aí eu acho que tem que olhar para São Paulo. Então, quais são os pontos que faz com que isso seja ou que tenha sido possível, né? Porque se a gente aprende com essa situação de São Paulo, a gente pode levar para outros lugares do Brasil. Eu diria rapidamente que alguns pontos que eu chamaria atenção né, aquele que sustentaria esse resultado positivo em São Paulo primeiro, a resposta ao HIV em São Paulo, tanto no município como no estado, elas perduraram esses 40 anos com muita estabilidade, né? Elas se mantiveram dentro das mesmas diretrizes, embora possa ter tido mudanças nas coordenações, elas sempre permaneceram dentro do mesmo caminho. Muito reconhecimento e apoio político dos gestores, né, governadores, prefeitos, secretários de saúde, estrutura de serviço de saúde robusta, né? Então, portanto, rede de cuidado com HIV, ampliação da testagem, né, e os serviços de prevenção. Isso levou... E, fundamentalmente, o que eu acho que tem uma questão de São Paulo é que ela é uma epidemia muito fortemente determinada atualmente pelas relações homossexuais. E essa é uma população sensibilizada em São Paulo. Ou seja, e aí eu estou dizendo que essa é uma população que procurou o diagnóstico, aderiu ao tratamento e se mobilizou fortemente hoje para a PrEP, né? Quer dizer, em São Paulo hoje nós temos um indicador que a gente tem usado muito, é o número de usuários de PrEP por pessoas que se infectam, né? Então, nós temos de 3 para 1, é o maior índice existente no país e que mostra que isso tem resultado, tá? E acho que isso se deve muito à comunidade. A comunidade, de fato, tem uma sensibilização e tem uma procura. Então, acho que essas 3 questões
levam a esses resultados positivos. Mas, olha, claro, eu sempre digo, com relação ao HIV, é mais ou menos como aquelas palavras, o meio copo cheio, o meio copo vazio, né? Então, quando a gente chama atenção para esses resultados em São Paulo, nós estamos chamando atenção para o meio copo cheio, mas tem o meio copo vazio. O que significa isso? A desigualdade nesses números é altíssima, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, esses dados por raça, idade, a gente vai vendo que a epidemia vai se concentrando cada vez mais nesses grupos, né, pessoas com pele preta e com menor escolaridade, mais periferizadas. Então, ou seja, nós temos, então, um aumento das iniquidades em relação ao HIV. Então, acho que essa é a primeira questão que esse dado encobre e que a gente não pode deixar de olhar, né? Quem se beneficiou das novas tecnologias foram aqueles que têm mais acesso. Tá? E a segunda coisa que eu acho que quando a gente pensa para o Brasil inteiro, é que a epidemia de São Paulo, dessa região mais do Sudeste, ela é muito diferente das epidemias que nós temos no Sul e da epidemia que nós temos no Norte e no Nordeste. São determinantes diferentes, né? Não é só que a velocidade de crescimento é diferente, aquilo que determina e o perfil das pessoas que estão se infectando ou adoecendo é também diferente nessas regiões. Então, nós precisaríamos, de fato, regionalizar as políticas e as respostas para ter força. E quando a gente vai para algumas regiões, a gente vê que as estruturas de política pública são muito deficitárias. Ou, por outro lado, em algumas regiões, como na região sul, o estigma e o preconceito é muito mais forte, o que inibe as políticas de prevenção. Tá? Então, a gente tem que um pouco olhar para isso, senão a gente acaba se enganando com o meio copo e acha que naturalmente esse copo vai encher e não é verdade. Esse copo tende a ficar vazio se a gente não olhar melhor para ele. Entendi. Nossa, é muito interessante essa questão da regionalização. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas é importante porque se a gente pensar, por exemplo, sobre a PrEP, né? Uma coisa é você falar da PrEP em São Paulo ou em Curitiba, né? Que são grandes centros. Outra coisa é você falar de PrEP lá no interior, né? Então, e mesmo outras políticas, né? Por exemplo, o tratamento, né? A gente aqui nessa roda de conversa que eu coordenava, a gente recebeu muitas pessoas que vinham do interior, né? Porque tinham tido o diagnóstico no interior e aí por causa do preconceito e até por causa de deficiência nas políticas públicas, acabavam mudando para Curitiba para poder fazer o tratamento em Curitiba, porque existia muito, por exemplo, a situação de vazamento de informação, né? Então, a cidade pequena ali, enfim, não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas Então, eu acho que você está tocando num ponto fundamental, né? Eu acho que esse é um ponto que marca, de fato, a epidemia no Sul, né? Que é um forte estigma e preconceito. Eu até costumo dizer que o estigma e o preconceito está internalizado dentro da resposta pública da região sul, né? E isso se reproduz tanto nas respostas dos estados e do município, como também nos serviços de saúde, né? Então, acho que, de uma forma geral, né, quer dizer, o estigma, o preconceito, eu acho que é um dos grandes desafios. Eu tenho costumado dizer, né, a epidemia de HIV mudou por conta de que mudaram as gerações, né, mas também tem permanências, né, e o estigma e o preconceito é uma das permanências que a gente precisa ter muita atenção. Por conta dela, a gente pode estar desperdiçando, quer dizer, colocando muitas pessoas em sofrimento e desperdiçando muitas oportunidades de
de controlar, de fato, o HIV, né? Então, esse é um ponto importante que você coloca. Legal. Só um comentário, assim, né, fora aqui do episódio do podcast. Eu passei recentemente no doutorado aqui na UFPR e Parabéns. meu trabalho em história é justamente para pensar a formação do estigma, né, a história do estigma na epidemia de HIV no Brasil. Assim, ainda tenho que dar uma recortada no projeto, enfim, mas justamente sobre esse elemento aí que é o estigma com relação ao HIV. E aí eu achei interessante que você me traz essa questão do Sul, né? Que o Sul tem essa forte, essa característica aí que é triste, enfim. E eu nunca tinha pensado que era uma característica regional daqui. É engraçado, né? Porque quando a gente pega aquele, que eu acho que é a pesquisa mais abrangente, que pegou várias regiões do país, que é o Index, né, de Estigma e Preconceito, que foi feito pelo NIDES, a região sul não é o que aparece com os maiores índices, né? Mas para mim só mostra a dificuldade de você aprender de fato como que o estigma e o preconceito operam, né? Porque quando no Rio Grande do Sul especialmente o estigma e o preconceito está internalizado na política pública, internalizado no sentido de fato, você vai lá e não é que não tem um programa, aí você vai ver o programa está fundamentalmente voltado para as áreas que têm menor impacto na epidemia, e ela está voltada pelas questões de menor impacto, não é porque ele por falta de desconhecimento, é porque não quer enfrentar de fato as questões mais importantes, né? Então isso, de fato, aprender, eu acho que o estigma e o preconceito. Eu não sei se você vai caminhar um pouco nesse sentido de se você vai pegar só a questão só não, né? Do preconceito, do estigma, mais da vivência das pessoas, ou se você vai também tentar pegar um pouco essa questão de como ela se reflete dentro das políticas, né? Acho que seria bem interessante se conseguisse também. A ideia é pensar também como ela se reflete, esse tema se reflete tanto nas políticas e como se reflete também em outras áreas, né, como na mídia, por exemplo. Mas ainda tenho que recortar aí o projeto para ver como é que vai ser. Bom, tem mais uma perguntinha que eu queria fazer, só para a gente meio ir finalizando, sobre ação comunitária. Como que você vê, né, nesses 40 anos, depois de, eu acho que a avaliação geral assim, é que a ação comunitária, a participação social foi fundamental, né, na resposta brasileira à epidemia de HIV e AIDS, né? Mas como que você vê, diante das transformações de comportamento e mesmo das tecnologias, né, a PrEP surgindo aí como a nova forma, né, deveria ser a forma principal, eu acho, assim, pelo que eu entendi aqui de toda a nossa conversa de prevenção, como você vê a possibilidade da gente que trabalha como ativista e tal, agir, né? Como que você pensa isso? Assim? Será que... porque antigamente era aquela coisa, né? O ativista podia fazer protesto na rua ou distribuir camisinha. Hoje em dia, como que você pensa esse ativismo, assim, por exemplo? Você sabe que você também traz uma questão que é fundamental, né? Quer dizer, eu acho que quando a gente analisa no mundo inteiro, né, os lugares que tiveram mais sucesso no enfrentamento do HIV são aqueles lugares que tiveram muita participação social, né? Mesmo em países
que adotaram políticas muito menos baseadas no direito humano do que o Brasil, por exemplo, também tiveram algum sucesso quando conseguiu envolver a sociedade no enfrentamento, né? E eu acho que essa questão vem para uma questão bastante simples, né? Quem consegue, de fato, experimentar, quem consegue ir lá no acerto e no erro e saber exatamente como que as coisas vão ser incorporadas no dia a dia, como é que vai se tornar tudo aquilo que a gente tem de disponível, é a comunidade, né? Ou seja, ninguém consegue inventar. A gente pode inventar PrEP no laboratório, mas o uso da PrEP só vai ser conhecido na comunidade, né? Então, os grupos, por exemplo, que se criam de solidariedade no uso da PrEP quando alguém não tem o comprimido e o outro entrega, né? Quando se facilita as buscas de serviço. A gente viu hoje a principal fonte de conhecimento e de busca de serviço para PrEP são exatamente essas redes de apoio, né? Então, não há possibilidade de avançar na resposta sem que a gente tenha um pouco como que eu digo, sem que tenha uma política de HIV que seja capaz de dialogar e de incorporar essas experiências e transformá-las em políticas públicas de saúde. Por que eu estou dizendo isto? Eu acho hoje que a política não é eficiente mais para apreender essa realidade de que está acontecendo na sociedade. Por alguns motivos, né? Primeiro, porque não conseguiu perceber que como a sociedade se organiza para lidar com o HIV mudou. As ONGs mais clássicas de AIDS não são os únicos atores, continuam atores importantes, mas não são os coletivos, né? As formas de organizações mais fluídas que existe na sociedade tem sido muito mais, as comunidades de internet, etc. e tal, né, nos meios virtuais, têm sido muito mais efetivas e muito mais ricas nesse experimento do que as organizações mais tradicionais. E esta compreensão, esse diálogo não tem sido conseguido captar pela política pública. Quer porque os representantes, quando a gente vai buscar representantes, as representantes ainda continuam consolidados dentro das ONGs mais clássicas, quer também pelo financiamento das experiências, serem financiamentos que vão para as ONGs mais formalizadas e não pega essas novas formas, ou seja, precisa ter CNPJ, diretor, estatuto e não sei o quê para conseguir receber dinheiro. Não, enfim, a gente não vai avançar na resposta em relação a isso. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Se fosse para eu falar alguma coisa, né, eu acho que até enfim, eu não sei nem se tem legitimidade hoje para a comunidade, a principal questão que eu acho que tem que ser discutida é exatamente uma reformulação da política pública relacionada com a comunidade, tanto do ponto de vista do seu financiamento, como do ponto de vista das representações e como de vista de fato, do incentivo para que essas experiências... Então, eu viria a principal atuação nisto. Ou seja, eu acho que o que a comunidade tem que fazer é experimentar, e isso ela tá fazendo. O que não está conseguindo é dialogar com a política. Claro, tem uma questão do ativismo, né? Tem uma questão de plantar em frente ao prefeito, ao governador, ao secretário, ao ministro, ao diretor dos programas, falar, olha, a sua política é inadequada, né? Mas isso eu acho que a comunidade hoje faz e faz bem, né? Eu acho que ela precisa buscar essa legitimidade nessas outras formas de organização. Eu não sei se eu fui um pouco específico nessa discussão, não sei se ficou claro, mas não, a minha percepção é essa, sabe? Ficou claríssimo, inclusive, porque
não sei se você sabe, a gente aqui no Viveração, a gente é um coletivo, né? A gente tem um coletivo chamado Coletivo Viveração, que surgiu em volta do podcast e da roda de conversa, né? A roda de conversa era feita em 2019, e aí quando começou a pandemia, a gente teve aquele momento que a gente não podia se reunir, então a ideia foi a ideia de fazer o podcast para conversar com as pessoas sobre prevenção e sobre adesão ao tratamento, etc. E aí, a partir do podcast, surgiu uma coletividade de pessoas, que são 27 pessoas atualmente, mais aqui em Curitiba, mas tem gente de outros lugares, de São Paulo, do Nordeste, e a gente trabalha, tem essa dificuldade realmente que você traz, que todo projeto a gente não tem CNPJ, então a gente tem que conversar com uma ONG que tem CNPJ, e aí é toda uma conversa, todo um problema. E agora, atualmente a gente está fazendo, inclusive, uma campanha aí para ver se a gente arrecadam contribuições para poder ver se faz esse CNPJ, porque os editais, né, todos exigem CNPJ, enfim. Enfim, a gente tem ainda a vantagem que conseguimos ter uma boa conversa com várias ONGs aqui de Curitiba, mas eu conheço outros coletivos, né, do Nordeste, de São Paulo, tal, que já tem uma dificuldade maior de acessar essa política de editais e tal. E é bem isso aí, bem isso que você traz, assim. Então, eu acho que isso é super importante, né? Porque, veja, são 27 pessoas que estão dispostas, né, a se juntarem de uma forma solidária para dar resposta às questões que estão vivendo, mas atualmente, para essas 27 pessoas, não deve ser tão importante como era há 20, 30 anos, se parar para ficar discutindo questões jurídicas, com a burocracia que isso vem, com a necessidade de botar tesoureiro, com a necessidade, né? Ou seja, de botar presidente, criar hierarquia entre as 27 pessoas, que é uma questão que os coletivos não têm, ou seja, são formas de organização comunitária muito diferentes, né? E eu vou te dizer uma coisa, há 40 anos a política de AIDS foi super inovadora no sentido de buscar financiamentos para organizações não governamentais que não existia dentro da política do SUS. Hoje ela tem que ser inovadora para exatamente localizar os grupos de 27 pessoas e não exigir delas que elas vão para além daquilo que elas estão dispostas para receber o dinheiro. Eu acho que essa situação ilustra bem essa falta de diálogo hoje que existe, é um fosso, né? Então, e até eu diria para você que quanto mais busca uma estrutura formal das ONGs, elas tendem, inclusive, a se aproximar mais de uma prática das políticas públicas, governamentais, e se distanciar da comunidade, né? Então, também não sei se é tão desejável que se exija essa formalização. Então, eu acho que hoje, para mim, essa é a principal bandeira que deveria estar dentro dos movimentos. O grande problema é que as formas de representação ainda se baseiam nas ONGs formalizadas e que têm, então, portanto, menos premência, né, de fazer essa discussão do que vocês, por exemplo, né? Muitos editais, por exemplo, fazem exigência de você pegar uma carta do órgão público, né, assim, recomendando, né? E isso, por exemplo, eu acho é uma questão assim que para muitos coletivos incomoda bastante, por exemplo, né? Porque você tem que ir lá, tipo, falar com uma secretária, com um secretário, enfim. Mas a gente vem fazendo, né? Faz 3 anos que a gente está fazendo o podcast aqui, 4 fazendo com a roda de conversa, e vamos tocando. Muito bem, Alexandre, parabéns. Obrigado. Alexandre, eu queria te agradecer, eu acho que a nossa conversa foi muito legal.
e acho que vai marcar bem aqui esses 40 anos né, da resposta ao HIV no Brasil, e queria deixar o microfone aberto para você falar mais o que você quiser. Assim, a gente já conversou bastante sobre vários assuntos, mas se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que teve um aspecto que a gente acabou não aprofundando também, que eu acho que essa mesma questão que a gente discute da necessidade de inovar a resposta na prevenção também se aplica às questões do cuidado em pessoas vivendo com HIV, né? Toda a estrutura de serviço que a gente tem e das respostas, elas estão pensadas ainda para uma doença de alta complexidade, que demanda muito do serviço, e isso acaba claro, tendo o benefício de que acaba tendo mais serviços diferentes disponíveis para as pessoas vivendo com HIV, mas acaba contrapondo também ao cotidiano, às necessidades que as pessoas têm, né? Então, acho que a gente precisaria pensar hoje em serviços mais leves. Isso não significa descentralizar para a atenção básica, eu tenho super reticência em relação a isso, mas a gente precisaria, eu tenho dito hoje que a gente precisaria pensar em serviços de antirretrovirais, independente do status sorológico, né? Então, devia pensar serviços que pessoas positivas ou negativas recorrem aos serviços olhando a sua saúde sexual conforme as suas necessidades, né? Então, deveriam ser serviços mais rápidos, mais ágeis, que dialogassem mais com essa nova realidade. Então, claro, eu acho que tem toda a questão da AIDS em estados avançados, que precisa ter uma atenção maior, mas a gente precisa olhar para esses dois polos, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante para ser discutida também. E tem várias necessidades que não estão sendo colocadas na mesa para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, para além desse cuidado mais médico-biológico, né? Então, Sim. eu chamaria atenção para isso também, né? É verdade. Eu ia só comentar que em Curitiba, por exemplo, foi feita a descentralização, né? E a gente está vendo vários problemas com relação a isso, assim. E uma coisa que falta bastante aqui é a questão da saúde mental, né? Que fica meio descoberta e que acaba levando, por exemplo, a falha de tratamento, enfim. Desculpa te interromper. Não, eu acho então, é essa questão, né? Porque normalmente se discute essa, enfim, essa reformulação da rede de assistência como uma necessidade de descentralização e descentralização para a atenção básica. Besteira, porque a gente dilui o atendimento em lugares que não tem não tem nem, porque o que de hoje do atendimento, tem várias pesquisas que mostram isso, ela se dá muito mais pelo número de pessoas que são atendidas do que efetivamente por outros fatores, ou seja, é a experiência que leva um melhor atendimento, tanto do ponto de vista do como proceder das decisões clínicas, como do ponto de vista da própria organização do serviço, né? Então, em ser menos preconceituosa, em atender outras demandas do HIV, como, por exemplo, saúde mental, etc. Então, quando a gente dilui isso para a atenção básica, a gente perde isso, né? Então, de fato, não é uma boa estratégia a descentralização. Eu ainda continuo achando que tem que ter serviços que olhem especificamente para dar conta dessas questões, o que não significa que sejam serviços pensados como se fosse há 40 anos, com maior complexidade, tem que dialogar mais com a necessidade, né? Mas isso não significa necessariamente uma descentralização para a atenção básica. Então, acho que aí sim precisaria aprofundar essa discussão. Aqui em Curitiba a gente teve uma experiência muito legal, que foi o ECOA, não sei se você já ouviu falar, sim. Que foi uma clínica focada na saúde sexual de homens, no geral, não só de pessoas vivendo com HIV, mas também de
qualquer pessoa, e funcionava num horário alternativo, fora até 10 da noite, e funcionava super bem. Infelizmente, como era um financiamento de um... acho CDC, né? Infelizmente foi fechada, acho que o ano passado. Mas era um modelo que estava funcionando muito bem aqui na cidade. E ela era independente do estado sorológico, né? Estava Era. Para a saúde sexual, não é isso? Né? Que saúde sexual. Que vai incluir violência, se for a demanda da pessoa, vai... Então, eu acho que exatamente, eu acho que esse que é o modelo que a gente precisaria imaginar e implantar para repensar essa rede que nós temos, né? Que eu, quando acolhia pessoas em falha de tratamento, eu levava para lá, porque lá tinha todo um cuidado e assim, o jeito do atendimento era diferente, enfim, eu tenho dificuldade até de explicar, mas era uma coisa um pouco mais cuidadosa, até na música, tinha música para a gente ouvir, televisão e tal, e aí então, os meninos falavam, nossa, mas aqui eu até me sinto especial. Até dá vontade de voltar para o tratamento, enfim. E não é aquele serviço que você entra saudável e sai doente, né? Não. Porque exato. Tem serviço que é assim, não é isso? Que você entra um dia saudável, mas, enfim, ele está todo montado para doença que você sai de lá como se tivesse super doente, né? Você sai deprimido em vez de sair bem, né? Isso. Então, e isso não se faz, atenção, porque numa descentralização que cada pessoa vai para um lado, essa especialidade não se tem. Por isso que eu acho que ela funciona pouco do ponto de vista, né, enfim, dos bons resultados. Acho que esse é um ponto legal, de fato, para discutir. Para se pensar. Então tá bom. Meu caro, só uma última coisinha, eu só, um pouco para encerrar, né? Eu de fato só queria reiterar o começo da nossa conversa, né? Nós estamos num ponto de inflexão, né? Onde eu acho que a sociedade brasileira vai ter que decidir o que a gente faz com a epidemia de HIV, né? A gente está num momento em que a gente se mobiliza, renova e escolhe, de fato, aquelas ações que têm mais impacto e eliminamos o HIV, ou a tendência, de fato, é a gente conviver com essa epidemia por muito mais tempo, num volume maior do que a gente viveu nesses 40 anos. Isso significa maior demanda por serviços de saúde, mais sofrimento para as pessoas e mais gasto para a sociedade. Então, acho que a gente está exatamente nesse ponto, né? Então, portanto, acho que nós estamos vivendo um momento crucial para pensar a epidemia de HIV no Brasil. Então é isso, gente. Eu queria pedir para os ouvintes, inclusive, divulgarem esse episódio, porque esse episódio é histórico aqui no podcast, e eu acho que ele traz uma mensagem muito importante que a gente tem que disseminar aí para o máximo de pessoas que a gente puder. Tá bom, Alexandre? Eu queria agradecer novamente, tá? Foi muito legal essa conversa, muito importante, e agradecer também pela disponibilidade de conversar com a gente, né? Que é um meio de comunicação diferente aí, que nem todo mundo entende a importância. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, de fato é uma honra para mim, eu não poderia deixar de atender o convite, eu admiro muito o trabalho de vocês, acho que vocês têm uma contribuição importantíssima. Então, eu que agradeço a oportunidade e quero deixar um abraço para todo mundo que vai nos ouvir. Então, tá bom. Então, um beijo, pessoal, e até o próximo episódio. No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+.
Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões, e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração, em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.c/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção: Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto, apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves, graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e Direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.